Muito bom dia, gente! Ou boa tarde, boa noite, não sei quando que tu tá assistindo esse vídeo. Mas hoje eu vou te ensinar a costurar o nosso vestido longo com mangas. Eu tô usando aqui uma viscose estampada, tá? Mas esse modelo dá pra fazer em diversos tecidos diferentes. Viscose, tricoline, crepe, linho. Escolhe o que tu achar que vai ficar melhor. Se tu já imprimiu o teu molde, ele vai estar assim. Se tu imprimiu no tamanho A4, tu vai ter que unir ele. Eu sempre escolho unir com fita crepe, mas dá pra usar fita durex, cola bastão, cola líquida, enfim, uma infinidade. Escolha do jeito que tu preferir. Ou imprimir no tamanho plotter, que já vem o tamanho praticamente pronto em uma ou duas folhas, e aí é só cortar o tamanho do molde. Aí, se tu tá assistindo esse vídeo pelo YouTube, tu quer esse molde, ou tu quer conhecer os outros moldes que eu tenho disponíveis, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Show! A primeira parte do nosso vestido é o corte do tecido. Então, a gente vai pegar o nosso molde e começar a posicionar no tecido. Mas primeiro a gente tem que se atentar que todos os nossos moldes aqui da plataforma têm uma flechinha no meio, tá? Essa flechinha no meio do molde indica o sentido do fio e como a gente tem que posicionar o nosso molde em cima do nosso tecido. Tá, mas o que seria esse sentido do fio? O que ele influencia? O sentido do fio, ele sempre fica paralela à auréola do nosso tecido. Tá, mas o que é a auréola do nosso tecido? A auréola do nosso tecido nada mais é do que a lateral dele. Então, quando a gente compra um tecido por metro, que nem esse meu, por exemplo, ó, aqui estão as duas laterais do meu tecido. E aí, ele está enrolado porque eu comprei bastante quantidade. Essas laterais, normalmente, têm essas rebarbinhas, ó. Essas rebarbinhas são as auréolas do nosso tecido. E o nosso molde sempre precisa ficar posicionado paralelo à auréola do nosso tecido. Então, esse é o sentido do nosso fio. O sentido do nosso fio é o mesmo sentido da auréola. Então, se o meu molde está indicando que o sentido do fio é esse aqui e a minha auréola está aqui, eu estou posicionando o meu molde no lugar certo. Uma coisa também que tem que se atentar que acontece nesse molde e em alguns outros é que às vezes vai estar escrito assim, ó, dobra do tecido. O que seria essa dobra do tecido? Significa que esse molde está cortado ao meio, que quando a gente for cortar no tecido, ou a gente vai dobrar o nosso tecido e posicionar essa dobra do tecido bem na parte dobrada do tecido, ou tem gente que prefere imprimir outra parte dessa aqui e colar, porque aí eu vou ficar com o tamanho real. Então, a dobra do tecido significa que o nosso molde está pela metade. Acontece isso na parte do babado e na parte da saia, ó, dobra do tecido. Então, o nosso molde tamanho real é isso aqui, mais ele de novo. Eu vou cortar todo o meu vestido e aí a gente vai para a melhor parte, que é costurar. Muito bem, cortei todas as partes do nosso vestido e agora a gente vai começar a parte da montagem na máquina de costura. Então, primeira parte, a gente vai fechar a parte da saia. Então, essa aqui é a minha saia, cortada duas vezes. A gente vai juntar direito com direito e vai costurar as laterais para fechar. Então, a gente vai costurar esse lado e vai costurar esse lado. Eu vou passar um pezinho de máquina reta, tá? Mais ou menos ali 1 centímetro, e depois eu vou fazer uma costura de acabamento. A costura de acabamento, ela pode ser feita na overlock, com viés, com o zigue-zague da máquina reta, ou tu pode fazer a costura francesa. Mas se tu for fazer a costura francesa, lembra que tu tem que, na hora de cortar o teu molde, deixar uma margem contando com a costura francesa. Mas na máquina reta dá pra fazer tudo. Pode fazer o viés do próprio tecido, pode fazer com um viés de algodão, um viés de gorgurão, algum viés já pronto. Enfim, essa parte de costura de acabamento pode ser de diversas maneiras. Depois da gente fechar as laterais da nossa saia, a gente vai fazer a mesma coisa com o nosso babado. Então, aqui eu tenho cortado 2 retângulos, que vão ser o nosso babado da nossa saia, e a gente vai fechar as laterais dele. Então, essa lateral, aqui o nosso retângulo, e aí vamos fechar essa lateral. Mesma coisa, uma costura reta de 1 centímetro e depois uma costura de acabamento. Vamos para a máquina? Acabei de fechar aqui as laterais da nossa parte da saia e da nossa parte do babado. E agora a gente vai unir o nosso babado na nossa saia.
Mas antes de unir o nosso babado na nossa saia, a gente vai franzir a parte de cima do nosso babado. Então, aqui eu vou definir qual vai ser a minha parte de cima e a minha parte de baixo do meu babado. Beleza. E aí, a gente vai franzir essa parte de cima. Então, esse daqui é o meu babado, ó, com as laterais fechadas. E a gente vai franzir toda essa volta para conseguir unir com a saia. Tá, e como é que a gente vai franzir? Uma dica que eu gosto de dar é franzir direto na máquina reta, tá? Existem várias possibilidades. Existe o pezinho que já franze o tecido. Eu não vejo muita necessidade, se tu não está fazendo em grande escala, não tem necessidade de colocar esse pezinho. Se tu tem esse pezinho, usa ele, mas se tu não tem, não vejo necessidade de investir em um agora. O que eu gosto de fazer? Eu coloco a minha máquina no ponto reto, no ponto mais largo possível, tá? Do meu ponto reto, e eu coloco a tensão da minha máquina no máximo, a tensão do meu ponto, e costuro normal, tá? O que eu gosto de fazer? Não costuro um pezinho inteiro, costuro meio pezinho, e costuro normal. Vocês vão ver que o tecido já vai sair franzido dessa costura. Ele já franze o nosso tecido, tá? Apenas com o ponto reto. Vou fazer isso em toda a volta do meu tecido. Ó. E depois dá pra ajustar, ó. É só ir puxando assim, que tu pode ir aumentando esse teu babado ou diminuindo ele. Então, vou fazer isso em toda a volta do meu babado, pra depois a gente unir com a parte da saia. Finalizei aqui a parte de franzir o meu babado, e o que eu gosto de fazer? Quando eu vou tirar da máquina, eu puxo... Opa! Eu puxo bastante linha... Eu puxo bastante linha e corto, e deixo uma boa sobra. Por quê? Vocês vão ver, ó, o meu babado ficou muito pequenininho. Essa sobra de linha vai deixar a gente ajustar esse babado, ir puxando para aumentar ele, deixar ele maior. Então, eu sempre deixo essa sobra de linha para isso. Show! Meu franzido tá aqui. E aí, eu vou pegar a minha parte da saia. Vocês vão ver que a parte da saia tem uma inclinaçãozinha, embaixo ela vai abrindo. Então, a gente vai pegar essa parte de baixo da nossa saia. Ó, ela tem uma leve inclinaçãozinha, ela vai abrindo. A gente vai pegar essa parte maior da nossa saia e vai unir com o nosso babado. Então, essa daqui é a parte de baixo da minha saia, que é a maior parte, e a gente vai unir com o babado. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar o nosso babado franzido, vai unir costura com costura, direito com direito, e vai alfinetar todo ele, toda essa volta, e vai passar uma máquina reta normal e depois uma costura de acabamento, que nem eu falei antes para as outras partes, tá? Vou aqui aumentar mais um pouquinho o meu babado para ele ficar do tamanho dessa minha parte de baixo da saia, e vou passar pezinho de máquina normal. Uni aqui a minha saia, a minha parte do babado. Olha que bonito, fica bem franzidinho. Ó, tudo bem franzido. E agora a gente vai fazer a parte do lastex na nossa saia. Então, agora eu vou pegar essa parte de cima da saia, ó, aqui embaixo tá o meu babado, e aqui em cima é a parte da saia. E a gente vai fazer 5 carreiras de lastex. Não sei se vocês já usaram lastex, mas ele é muito simples de usar, tá? O lastex, ele é tipo uma linha de elástico, tá? Que a gente enche a bobina sem tensionar, então a gente enche normal a nossa bobina. Vou tirar aqui a minha bobina com linha e vou colocar o meu lastex. O meu lastex vai ficar sempre do lado avesso da minha peça, então quando eu tô costurando o lastex, sempre o direito precisa ficar pra cima, pro lastex ficar embaixo e não aparecer. O meu ponto segue o mesmo, se tu quiser aumentar um pouquinho o ponto pra ser mais rápido, não tem problema. Vou laçar o lastex aqui com a minha linha, beleza, e vou costurar normal. Eu vou filmar agora pra mostrar pra vocês como que é. Vou fazer 5 carreiras em toda a volta da parte de cima da minha saia com o lastex. E ele automaticamente já vai franzir e deixar elástico essa nossa peça. Vou mostrar pra vocês de pertinho.
ele já vai franzindo a nossa peça e deixando ela, ó, com essa elasticidade, tá? E vou costurar normal. Tô finalizando aqui a parte do lastex, ó, a 5ª carreirinha, e ele vai ficando assim, ó, bem tensionadinho, parece realmente que tem um elástico aqui dentro, tá? Eu tô usando o lastex branco, porque eu tenho uma caixa fechada aqui em casa, não tem por que eu não usar ele. Mas, se tu conseguir encontrar um da cor do teu tecido, melhor. Feita essa parte do lastex, ó, o cos da nossa saia, entre aspas, fica assim, e a nossa saia está praticamente pronta. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma bainha aqui na parte de baixo da minha saia, aqui na barra dela, né, na parte do babado. Eu vou fazer uma bainha simples de 2 viras, bem fininha, quase uma bainha de lenço, mas fica bem à vontade. Pode fazer uma bainha bem larga, uma bainha bem fina, enfim, use a criatividade. Uma coisa que eu gosto de falar sempre em todos os moldes é que o molde que vocês pegam aqui comigo, ele é uma base com uma infinidade de possibilidades de adaptações. Então, a partir de um único molde, vocês podem fazer uma blusa, uma saia, um casaco, enfim, dá para fazer diversas coisas a partir de um único molde. Então, explorem bastante isso. Mudem o formato de montagem de vocês. Vocês podem aumentar, vocês podem diminuir, cortar, customizar o molde, vocês podem fazer muitas coisas e deixar ele cada vez mais personalizado com a cara de vocês. Parte da nossa saia tá pronta, com lastex em cima, babado aqui embaixo e uma bainha simples aqui embaixo. Vou deixar de lado essa parte da nossa saia e agora a gente vai começar a parte do busto, a parte de cima. Então, primeira coisa, a gente vai pegar o acabamento do busto, tá? Que são esses 2 retângulos que a gente precisava cortar. Ó, lembrem que o sentido do fio é o da flechinha. Então, eles têm que ser cortados em diagonais, porque quando a gente for aplicar, eles vão ficar um pouquinho em diagonal, ok? Aqui no nosso molde tem uma linha. Essa linha aqui é a costura central que a gente vai costurar e unir os nossos acabamentos do busto. O que eu fiz? Peguei uma régua, um giz, medi aqui a distância dessa costura, medi a altura dessa costura e transferi para o meu retângulo, tá? Dá para fazer também com carretilha, colocar o molde em cima e passar uma carretilha. Eu prefiro fazer assim. Vou pegar alfinete, vou alfinetar bem e vou passar uma costura exatamente nessa linha que eu tracei, tá? Vou começar aqui e vou terminar aqui. Vou dar um leve retrocesso aqui só para não se descosturar, porque depois essa costura vai ficar sempre aberta. Então, vou para a máquina reta e vou fazer essa costura aqui no meio, unindo os 2 acabamentos. Unir direito com direito. Uni aqui o meu acabamento do busto, sempre refilando bem as linhas, as costuras, para dar um acabamento bem legal. Vou tirar os meus alfinetes e vou mostrar para vocês como é que ficou. Ó, uni aqui bem naquela linha que eu mostrei e ele vai ficar assim, tá? Esse aqui vai ser o nosso acabamento do busto, ele vai ficar aqui assim, ok? Com o ferro de passar, a gente vai abrir bem essa costura. Então, a gente vai vincar aqui no meio os 2 acabamentos e vai vincar todo o comprimento dos 2, tá? Então, os 2 vão ficar assim, dobradinhos e unidos só nessa parte aqui da costura. Vou vincar com o ferro e aí a gente vai para a montagem da parte da frente do busto. Passei bem aqui o acabamento do nosso busto, abri ele, ó, aqui tá aquela costura que a gente fez. Abri bem e agora a gente vai fazer essa costura aqui do busto. Então, eu vou sempre juntar lado direito com direito. Então, vou colocar assim, vou alfinetar bem. Aqui a gente vai costurar ele dobrado, ó. Então, vão ser 3 camadas de tecido. A frente do nosso vestido e aqui a parte dobrada do nosso acabamento do busto. Então, vou alfinetar bem os 2 lados. Vou fazer a mesma coisa com esse lado, direito com direito. E agora eu vou passar uma costura reta aqui e uma costura de acabamento, que nem eu comentei antes. Costurei, fiz as costuras de acabamento com a overlock, passei bem no ferro e a nossa parte da frente do nosso vestido
fica assim. Agora, vocês conseguiram entender por que a gente corta o nosso molde enviesado, ó? Porque ele vai ficar enviesado depois. Agora, antes da gente unir a parte da frente com a parte das costas, a gente vai deixar um pouquinho de lado e vai fazer esse acabamento aqui da nossa gola da parte das costas. Então, a gente vai colocar de novo direito com direito e vai passar uma costura aqui para fazer o acabamento. Essa parte de acabamento vai funcionar muito parecido como um viés, tá? Inclusive, se vocês quiserem usar um viés aqui, ao invés de cortar o acabamento da gola, vai dar certo também, tá? Então, passar uma costura aqui. Fiz a minha costura aqui na máquina reta e agora sim a gente vai unir com a parte da frente. Então, de novo, direito com direito e a gente vai unir esses ombros, ok? Só que o que a gente tem que se atentar? Essa parte aqui do acabamento da gola a gente não vai costurar, então a gente vai alinhar esse nosso acabamento do busto no acabamento da gola e vai costurar aqui o nosso ombro. Vamos fazer a mesma coisa, costura reta e depois uma costura de acabamento. E não vamos costurar essa parte ainda, ok? Fiz então a minha costura dos ombros e já fiz uma costura de acabamento com a overlock e sem costurar aqui o acabamento da gola. E agora a gente vai fazer esse acabamento da gola. Primeiro de tudo, a gente vai pegar uma tesourinha e vamos fazer alguns piques, tá? Pra gente conseguir virar essa costura. Então, fiz vários piques aqui, ó, pra gente conseguir virar. Então, agora a gente vai, nessa partezinha aqui que a gente não costurou, a gente vai dobrar, vai seguir essa dobra aqui e vai dobrar aqui pra dentro. Então, a gente vai abrir toda essa nossa costura da gola. E vamos fazer uma dobra aqui, ó, e vamos fazer o acabamento. Igual acabamento de viés. Então, eu vou pegar o ferro de passar, vou passar bem com o ferro, vou mostrar pra vocês. Fiz aqui a dobra que eu comentei. Ó, aqui tá ele aberto. Vou colocar essa costura do nosso ombro pro lado das costas. Dobrei aqui e dobrei 1 centímetro pra dentro. Aqui, fazendo esse acabamento estilo de viés. E passei bem com o ferro. E agora vou passar essa costura na máquina reta. Então, vou passar uma costura aqui, ó, aqui e em toda essa volta da nossa gola. Já vou mostrar como é que fica. Com o nosso acabamento da gola feito, ó, ele fica bem parecido com o acabamento de viés. E aqui fica embutido no acabamento da gola. E agora, a gente vai colocar a parte das mangas aqui na nossa parte de cima. Então, estamos com a parte de cima do nosso vestido praticamente pronto. E agora, a gente tem que encaixar aqui a parte da cava da nossa manga na manga. Então, a gente vai pegar direito com direito e vai alfinetar bem toda essa voltinha. Eu gosto de colocar pontinha com pontinha e ir encaixando com muita calma. Mas o que tu pode fazer também é dobrar ao meio a tua manga, encontrar o meio dela e dobrar ao meio a tua cava da manga, encontrar o meio, para ir se achando. Então, vou alfinetar bem e a gente vai para a máquina. Tô aqui na máquina, já costurei uma das minhas mangas, ó, aqui tá minha manga, e aqui tá a parte da frente do nosso vestido, e aqui tá uma das mangas. Passei máquina reta e overlock para dar acabamento. E agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então, um pezinho de máquina e depois uma costura de acabamento. Alfinetei bem a cava com a manga e vou costurar. Se tu ainda é iniciante na costura e não tem tanta segurança de ir direto para a máquina, mesmo com o alfinete, uma coisa que eu indico bastante é alinhavar antes. Pegar linha, agulha, costurar todo esse caminho que tu vai fazer com a máquina antes de passar, de fato, na máquina. Costuramos, então, as duas mangas do nosso vestido. Essa aqui é a parte da frente. E agora, nós vamos fechar as laterais dele. Então, a gente vai virar do avesso para virar direito com direito. A gente vai ficar com esse lado para fora. E agora, a gente vai fechar
essas laterais. A gente vai unir pontinha com pontinha da manga e pontinha com pontinha aqui debaixo da lateral da frente com as costas. Vamos unir costura com costura. Então, a gente vai ficar com essa parte aqui, vai passar uma máquina reta e depois uma costura de acabamento. Finalizamos, então, a parte de cima do nosso vestido. Fechamos a lateral e já aproveitei e fiz uma bainha simples, do mesmo jeito que eu fiz na barra da nossa saia. Então, agora a gente só vai unir a saia com a parte de cima do nosso vestido. Então, a gente vai pegar aqui a parte do nosso lastex e a gente vai unir com essa parte de cima. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai virar do avesso a parte do nosso lastex, aqui, a parte da saia, né? A gente vai virar e a gente vai abraçar aqui essa parte, para ficar direito com direito. Então, vamos alinhar costura com costura, costura lateral da nossa saia com costura lateral da parte de cima e vamos alfinetar. Mesma coisa do outro lado. Costura lateral da nossa saia com a costura lateral da parte de cima. Mesma coisa, vamos alfinetar. E aí, a gente vai puxar e vai alfinetar toda essa volta e passar uma costura reta e uma costura para acabamento. Finalizei aqui a parte que encontra a saia com a parte de cima do nosso vestido e o nosso vestido longo com mangas ficou assim. Então, se tu ficou aqui até o final, não esquece de colocar aqui nos comentários o que tu achou dessa aula, fazer o teu vestido e me mandar foto, tá? Postar no Instagram e me marcar, porque eu vou amar ver os vestidos de vocês. E lembrando mais uma vez, o nosso vestido longo com mangas, assim como todos os outros moldes que a gente tem, são moldes bases, onde vocês podem adaptar e fazer outros modelos. E se tu tá aqui por conta do Dia da Costureira, que é dia 25 de maio, um feliz Dia da Costureira! Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!